Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Milani, sou psicóloga, sou psicopedagoga, pedagoga, e hoje eu estou criando uma nova playlist aqui no meu canal do YouTube para vocês, que é Estratégias na Clínica Psicológica. Aqui teremos a oportunidade de entender que dentro de uma abordagem psicanalítica para crianças e adolescentes, é possível sim que, além da associação livre, que é comum acontecer, que é uma das estratégias da psicanálise, temos outras também que nós podemos utilizar dentro do espaço da clínica psicológica. Então, hoje eu vou começar falando para vocês de uma delas que eu faço com as minhas crianças e com os meus adolescentes e que eu intitulei Diário das Emoções, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês como fazer esse Diário das Emoções, de que forma que ele é importante dentro da abordagem, o que pode ajudar essa criança, esse adolescente, tendo esse diário de emoções e fazendo com que ele nos ajude dentro de todo esse processo psicológico, de todo esse processo emocional da criança e do adolescente. Então vem comigo que você vai aprender um pouco mais sobre o diário das emoções. O diário emocional eu utilizo geralmente na segunda, terceira sessão com a criança ou com o adolescente. Então é um momento que eu vou para minha outra sala. Eu tenho duas salas aqui na clínica, uma é o espaço palavras e outra é o espaço vivência. No espaço vivência é um espaço onde eu tenho mesa com materiais diversos e ali eu exploro muito questões também relacionadas à arte terapia com as crianças, que elas gostam muito, e os adolescentes também. Então daí naquela sala eu distribuo vários cadernos simples como os cadernos escolares, de cores diferentes, e a criança ou adolescente escolhe uma da cor que ele quiser. Isso também acredito ser importante, né? A escolha da cor, a forma que ela se coloca para escolher, se ela tem uma certa timidez ao escolher ou não. Também tenho lápis e caneta, eu peço que escolha um lápis e uma caneta. E digo que aquele material é um material que fará parte também do nosso processo terapêutico. Ela irá levar aquele caderno para casa e irá trazer nas sessões. Todas as sessões ela vem com aquele caderno. Então, naquele caderno, eu sempre oriento para o paciente que é um caderno que poderá, dentro dele, ou por meio do desenho, ou por meio da escrita, expressar o que ela teve naquela semana. Pode ser que em uma semana a criança venha com vários desenhos ou várias coisas escritas, para que a gente depois, na terapia, possa conversar a respeito daquilo. Por que eu faço esse diário das emoções com as crianças, que eu considero importante? Porque muitas crianças ou adolescentes não conseguem expressar verbalmente o que elas estão sentindo. E é uma forma, uma estratégia para que elas possam, em casa, anotar e depois trazer para a terapia, que eu possa ler para elas, ou que elas possam ler para mim. Daí fica muito a critério do momento, né, da terapia. Daí, nas 2 ou 3 sessões próximas, eu desenvolvo com esse paciente o scrapbooking, que é uma técnica que eu já uso há muito tempo na clínica, que é com papéis, tesouras, perfuradores, papéis de diferentes tipos, cores, texturas e desenhos. E a criança vai, naquele caderno, construindo de uma maneira que ela queira, que fique muito particular a ela. Porque nisso eu percebo que cria um pertencimento da criança ou do adolescente em relação àquele material, onde ela colou uma borboleta, ou ela colou um coração, ou ela colou papéis de diferentes formas e cores. E aquilo cria para ela um pertencimento do material que é dela e que ela vai expressar naquele material o que ela está sentindo. Então, assim, por isso que eu vejo uma importância muito grande do uso do diário das emoções. Para mim, como psicóloga, tem auxiliado muito no processo terapêutico, porque eu vejo crianças
que trazem esse caderno, ou até mesmo adolescentes, e nele vem recheado de sentimentos, sensações, emoções, e que eu posso depois explorar na clínica com a criança naquele momento, lógico, se ela estiver querendo fazer isso naquele momento. Também não pode ser nada invasivo. Ela pode até trazer e dizer assim, eu trouxe para você ver, mas não quero falar sobre isso. E tá tudo bem, mas ela trouxe. E é uma informação que uma hora ou outra virá também para a clínica. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então, por isso a importância desse material também. Porque o que pode acontecer com esse diário? Quando o paciente ele coloca nesse diário das emoções seus sentimentos, as suas experiências, suas vivências, as suas reflexões, as suas necessidades, seus medos. Isso está, o que está acontecendo naquele momento com esse paciente? A autoexploração. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, dessa autoexploração, o quanto é importante acontecer isso dentro desse cenário do Diário das Emoções. A autoexploração, ela é um processo de investigar, compreender os próprios pensamentos, os sentimentos, os comportamentos e as experiências que o indivíduo tem. E por meio do diário emocional, ele consegue colocar ali dentro o que aconteceu, essas experiências, e tem algumas dimensões bem importantes que acontecem no paciente, nessa criança, nesse adolescente, que fazem com que ajude muito nesse processo psicoterapêutico dentro da clínica. Uma delas é a consciência emocional. Essa consciência emocional, dentro da autoexploração, o que ela faz? Ela permite que o paciente identifique e reconheça as suas emoções. Ao escrever ou desenhar as suas experiências no diário emocional, elas conseguem perceber sentimentos que não estavam assim plenamente conscientes, como a raiva, a tristeza, a ansiedade ou a alegria também. Então, quando ela escreve alguma coisa naquele diário emocional e que ela traz para a clínica, como é que pode acontecer essa consciência emocional? Quando, com o psicólogo, a psicóloga, a criança traz aquela informação e, por meio daquilo que o paciente trouxe, o psicólogo vai tentando levantar algumas questões onde o paciente consegue perceber e reconhecer emoções que naquele momento, daquilo que ele colocou, daquela vivência que ele colocou no seu diário, aconteceu, e que muitas vezes esse sentimento aconteceu naquele momento, e hoje, lendo de novo aquela história, aquela passagem que ele colocou no seu diário, hoje o sentimento não é mais o mesmo. Então ele começa a perceber e entender que naquele momento ele sentiu e que hoje não mais. E o quanto isso pode mudar algum tipo de comportamento ou fazer com que ele reflita se era necessário um gasto de energia tão grande para uma situação como aquela ou não. Então, é aí que gera essa questão da autoexploração. Ele explora para refletir o quanto aquilo ainda hoje tem a mesma intensidade ou não. Outra questão interessante, que eu já tenho falado, estou falando aqui já, eu vou falar novamente, é a reflexão sobre as experiências que ele viveu, né? Por meio da escrita, o paciente ele pode refletir sobre eventos específicos que impactam o seu estado emocional. Então, essa reflexão que ajuda o paciente a conectar os seus sentimentos com as situações concretas é fundamental para ele entender como ele reage a diferentes contextos. Então, quando ele faz alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa com ele na semana anterior, ele escreve ou desenha sobre aquela situação e, ao mesmo tempo, consegue refletir que aquele evento impactou no seu estado emocional, ele começa a perceber se, igual eu falei anteriormente, se valeu a pena
todo o gasto de energia com aquela pessoa ou com aquela situação, tendo em vista que hoje, ao ver a situação que aconteceu ontem, eu não sinto mais daquela forma. Então, gera a reflexão sobre essas experiências, que é muito importante para a criança e para o adolescente. Outra questão também importante dessa prática de regular a autoexploração é uma identificação de padrões. Então, quando eu regulo essa minha autoexploração, que eu estou explorando a mim mesmo, as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas vivências, me ajuda, né, ajuda o paciente a notar os padrões nos seus comportamentos, nas suas emoções. Então, assim, conforme ele vai trazendo as histórias da sua vida, porque querendo ou não, ali naquele diário emocional, estão histórias da sua vida. Então, ele está escrevendo tudo o que tem acontecido na vida, é um diário. Então, assim, ajuda para notar padrões, como, por exemplo, assim, eles podem perceber que se sentem mais ansiosos em determinadas situações sociais, ou que reagem de maneira semelhante a conflitos familiares. Então, eles vão conseguindo refletir, né, em relação a padrões que eles acabam tendo, mas não percebem no dia a dia. Então, eles identificam esses padrões, dizendo assim, nossa, quando a minha mãe ou meu pai faz isso ou fala isso, eu fico com muita raiva. Então, eles começam a perceber que cria-se um padrão em relação ao seu comportamento. E daí, ele consegue, na terapia, regular esse comportamento, né? Regular esse sentimento. Também, em relação ao sentimento, ele pode, por meio do diário emocional, validar esse sentimento, né? Que é uma outra questão muito importante. Porque, ao escrever, o paciente tem a oportunidade de validar as suas próprias emoções. Então, enquanto ele está escrevendo, ele consegue reconhecer o que ele sente e se é legítimo e importante, relacionado àquela situação que ele está vivendo. Então, isso pode promover uma maior aceitação de si mesmo e dos próprios sentimentos. Então, ele começa a se enxergar de uma maneira que, de repente, ele não conseguia ver anterior a isso. Por isso, a importância também desse trabalho que vai nos ajudar em muitos sentidos. Uma outra questão também do diário emocional é o desenvolvimento de soluções. Como isso? É que por meio da autoexploração, essa autoexploração pode levar a insights sobre como lidar com desafios emocionais. Ao paciente, no momento que o paciente consegue entender um pouco melhor as suas emoções, as suas reações perante uma situação, o seu comportamento perante uma situação, o paciente ele pode começar a formular outras estratégias para enfrentar as situações difíceis e melhorar a sua qualidade de vida. Claro que tudo isso não é sozinho, ele trazendo todas essas histórias para a sessão, para o momento da sessão psicoterapêutica, junto com o psicólogo, que vai trazendo o que ele estava escrevendo, ou ele lendo também o que ele mesmo escreveu, ou com a criança lendo o desenho, a imagem que ela criou, é possível, então, que esse paciente tenha esses insights, né? Esses insights e consiga entender que tem algumas situações que ele pode utilizar algumas estratégias que podem ser ali na clínica mesmo, trazidas como possibilidade. Então, ele mesmo pode trazer algumas estratégias que ele pode utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, para tentar resolver esses conflitos, né? E que tudo fique melhor para ele dali para frente. E também, tudo isso acontecendo, né? Todas essas situações que eu coloquei anteriormente, é um processo que vai promovendo nessa criança, nesse adolescente, vai ajudando a promover a sua autonomia. Porque daí eles se tornam mais capazes de conseguir identificar em si mesmo e comunicar as suas necessidades emocionais. Porque o exercício de trazer também o caderno e falar sobre aquilo ensina
aquela pessoa, aquele paciente, que é possível externalizar também por meio da expressão verbal, né? Então, isso é especialmente importante na adolescência, quando ele busca por uma identidade e uma independência. Então, é fundamental isso. É uma forma de expressão, é uma forma de colocar o que ele está sentindo, e como a terapia é um espaço seguro para criança e para adolescente, ele pode trazer aquele diário e conversar com o seu terapeuta em relação a tudo aquilo, refletir e analisar, né? Com muito respeito, sem julgamento. Então ele sabe que ali é um momento que ele pode realmente trazer as suas frustrações, tudo aquilo que muitas vezes causa dor para ele, principalmente para o adolescente, é o que nós estamos falando também, né? E acaba que com essa autoexploração, esse adolescente, essa criança, não lida somente com questões imediatas, coisas que acontecem naquele momento, no aqui e agora, mas também pode preparar o paciente para o futuro. Vai lidar com coisas do passado, vai trabalhar no presente, mas pode preparar esse paciente, essa criança, esse adolescente para o futuro. Ao desenvolver uma melhor compreensão de si mesmo, eles se tornam mais resilientes e também se tornam mais preparados para enfrentar novos desafios. Por quê? Porque a reflexão ajuda com que o paciente consiga perceber que é possível fazer diferente, que naquele cenário que ele viveu ali, que pode ser que causou um sofrimento naquele momento, que ele desenvolveu aquela escrita e que ele estava com muita raiva, ele queria bater, ele queria acabar com a outra pessoa de alguma forma, ele percebe mais para frente, criando-se uma maturidade talvez um pouco maior, refletindo sobre aquele comportamento, ele consegue criar situações diferentes para lidar com aquele conflito e assim também vai se preparando para uma vida futura, né? Que ele possa entender melhor que é possível desenvolver melhor uma compreensão de si mesmo, ele consegue se tornar mais resiliente e preparado para enfrentar novos desafios, que é o que é necessário para todo ser humano, né? A gente precisa conseguir enfrentar os nossos desafios e que eles não sejam capazes de destruir nossa saúde mental, não sejam capazes de destruir o nosso emocional e que a gente consiga lidar com esses conflitos da melhor maneira possível. Um fator muito importante que o nosso diário emocional pode ajudar também é na redução da ansiedade. Muitas vezes eu vejo crianças e adolescentes chegando aqui na clínica muito ansiosas, com uma ansiedade além do normal para a idade que elas têm, para pouca idade, né, que elas têm. Uma carga emocional muito grande. Então, esse diário emocional, ele ajuda no sentido de ter um lugar que possa estar ali somente preparado para receber o que eu vou escrever ou desenhar. Então, assim, é também para nós uma ferramenta muito legal para ajudar na redução do estresse das nossas crianças. Porque ali naquele lugar, naquele espaço seguro, ela pode escrever o que ela está sentindo, ela pode escrever o que aconteceu com ela pode escrever o que está gerando dores nessa criança, nesse adolescente. Então, assim, é um espaço de expressão livre que pode causar no nosso paciente um momento de segurança em estar escrevendo para que alguém possa ler e nos ajudar em algum momento. Então, isso dá uma sensação de reduzir um pouco a ansiedade em relação a algo que está acontecendo com o paciente naquele momento. Então, eu já disse anteriormente que o diário emocional, eu entrego um caderno para o paciente e é feito em forma com scrapbooking, uma decoração naquele caderno que eles podem ter um pertencimento com aquele material que eles mesmos criaram. Mas como mostrar para ele o que fazer? Como mostrar para ele o propósito daquele diário emocional? Então, assim,
dizer para a criança que é um material que ele pode explorar os seus sentimentos para lidar com as coisas que acontecem no seu dia a dia, né? E que é um caderno, é um diário que não tem lá dentro nada que é certo ou que é errado. São coisas que acontecem no dia a dia dessa criança, desse adolescente, que podem ser coisas que deixaram o dia dele muito feliz ou coisas que deixaram o dia dele triste. E é importante que ele saiba que é um diário somente dele e que ele, né, fale na casa dele, né, para a família, que é um diário emocional que ele tem, que só pertence a ele e que respeitem o espaço dele. Isso é muito importante também, porque nossa criança e nosso adolescente, eles têm direito a um espaço. E é onde eles vão colocar de uma maneira segura os seus sentimentos. Então, as outras pessoas têm também que respeitar esse espaço deles. E algumas dicas para escrever nesse diário emocional. A frequência, é legal falar com ele, que é importante que ele utilize o diário e que ele consiga, pelo menos algumas vezes por semana, escrever. O nome é diário, mas talvez ele não consiga ou não tenha o que escrever todos os dias, mas que ele tenha um relacionamento com aquele diário, né? Eu falo para os meus pacientes, é seu amigo aqui, você tem que ter um relacionamento com ele, então escreva pelo menos algumas vezes na semana o que aconteceu com você. No início, às vezes, eles têm um pouco de resistência, já aconteceu de alguns pacientes terem um pouco de resistência, até mesmo dependendo do caso, né? Que o que a criança traz ou adolescente para a clínica. Então, às vezes, eles demoram um pouquinho, mas acabam iniciando o processo, né, no seu diário. Se eles tiverem dificuldade, vocês podem oferecer, assim, dicas, né, como o que me deixou feliz hoje, né, ou qual foi o maior desafio que enfrentei esta semana, assim, algumas dicas para que eles entendam o que eles podem colocar no diário e depois trazer para a gente nas sessões. E importante também que eles leiam o que eles escreveram. Por quê? Para promover reflexão de mudança reflexão de mudança e também em relação aos padrões de emoções que a gente já falou anteriormente. Então, assim, em alguns momentos você vai ler, em outros é legal pedir que eles leiam. Se recusarem a ler, tudo bem, não tem problema, mas você faz essa leitura e com ele você consegue daí refletir em relação às coisas que estarão escritas nesse diário. E como integrar o diário nas sessões, né, na terapia? Sempre você reserva um tempo nas sessões para discutir com o paciente o que foi escrito, né? O que ele colocou, e dessa forma você pode abrir espaços de explorar emoções, experiências de uma forma até mais profunda. De repente, ele vai escrever ali no diário somente a ponta do iceberg, né? O que tá lá em cima e não o que tá lá embaixo. E muitas vezes com essa ponta você começa a explorar uma profundidade talvez maior de uma dor, de alguma coisa que incomode esse paciente e que precise vir à tona e que precise vir à consciência. Então, assim, é importante, quando você trabalha o diário emocional, reservar um tempo das sessões. Mas, geralmente, quando eles já chegam falando, hoje eu escrevi no diário, né? Então, eles já chegam dando um sinal e você já sabe que reservou um tempo para aquilo. E mesmo quando não escreveu, conversar também, deixar uns minutos para conversar o porquê não escreveu, o que está sentindo em relação a não expressar no seu diário o que está acontecendo, né? Então, pode ser alguma coisa em relação até em casa, alguém que tenha mexido no diário dele, ou alguma coisa que tenha deixado ele desconfortável. Então, assim, é importante conversar também. Também na análise, né, no trabalho desse diário emocional dentro da terapia,
é ajudar o paciente a identificar esses padrões emocionais ou até mesmo o que surge, né, em relação a essas anotações. Quais são, assim, as sensações e emoções em relação a essas anotações. Como que ele se sentiu quando ele anotou aquilo, né? O que estava acontecendo, qual foi o sentimento que extravasou em relação àquela anotação, né? Se o que ele sentiu naquele momento estava maior e mais intenso com o que ele está sentindo agora ao ler sobre aquilo que ele anotou, né? E então, assim, é importante também para conseguir identificar esses padrões emocionais e daí, por meio disso, conseguir desmistificar ou trabalhar com ele em relação a esses padrões, né? E quando ele traz, é legal elogiar, né? Que ele mantenha o diário, que ele reconheça a importância desses insights que ele compartilha com você na terapia. Então, assim, é uma forma de mostrar o quanto é importante aquele trabalho e o quanto é importante ele estar dando a importância que merece esse diário emocional, porque quando ele está dando a importância para esse diário emocional, ele está dando importância também para as suas próprias emoções. E quando ele está dando importância para essas emoções, para as próprias emoções, o que nós estamos trabalhando? A saúde mental, a melhora de comportamentos, melhorar esses padrões, de repente, que atrapalham a sua vida, atrapalham a sua qualidade de vida, né? A vida em família ou a vida na escola. Então, assim, e para finalizar, né, espero que tenham gostado, eu gostaria de deixar aqui uma última fala em relação ao diário emocional, que ele deve ser, pessoal, uma prática leve, tá? É uma coisa leve para o nosso paciente, para a criança e para o adolescente, e não uma obrigação, nunca uma obrigação. Então, ele tem esse diário faz parte do nosso processo psicoterapêutico, mas se ele não se sentir confortável para trazer naquele momento, hoje eu não trouxe o diário, eu esqueci, tá tudo bem. O que aconteceu? Porque, de repente, o não trazer pode ser uma negação em relação a alguma coisa, né? Então, sempre conversar. Não trouxe, ele vai explicar. E se você percebe que ele está desconfortável e não quer falar, nunca obrigue, né? Que seja leve. Porque o foco, gente, deve ser nesse processo da autoexploração, que nós falamos aqui já anteriormente, né? Tudo que pode trazer essa autoexploração no processo terapêutico do nosso paciente e também no auxílio, na construção de uma relação saudável com as suas próprias emoções, com aquilo que ele sente, né? Então, se sentir seguro, não se sentir obrigado a escrever no diário de forma alguma, mas saber que ele tem aquele espaço, que eu costumo dizer que é um espaço, né? Ele tem aquele espaço para poder escrever ou desenhar o que ele está sentindo. Então, ele está construindo ali uma ponte, ele está conectando naquele diário com as suas próprias emoções. Ele está expressando as suas emoções, o que aconteceu, os sentimentos, as suas sensações, as suas dores, está conectando com elas, explorando todas elas, autoexplorando, porque elas vêm de todo um processo psíquico, de todo um processo inconsciente, algo que ele está sentindo lá no seu inconsciente, mas que não vem à tona, não vem para a consciência tão facilmente, mas que a gente consegue explorar e ele perceba com essa leveza, com essa delicadeza de trabalho, que ele pode sim se beneficiar, a palavra é essa, ele pode sim se beneficiar com aquele trabalho. Então, mostrar que é algo que vai ajudá-lo no seu processo emocional, no seu processo terapêutico. Tá bom, pessoal?
Eu espero que vocês tenham, assim, gostado, né, dessa estratégia que eu trouxe para vocês. Eu trarei mais estratégias, né, tenho outras estratégias bem interessantes que eu trabalho na clínica com as crianças, com os adolescentes, e que eu vejo que é possível explorar muito com elas, com os adolescentes, com as crianças e com os adolescentes, aquilo que ela está sentindo, as suas emoções, seus sentimentos e principalmente as suas dores, que às vezes é difícil externalizar e que a gente tem que tentar encontrar maneiras de ajudar as nossas crianças, nossos adolescentes a pôr para fora de alguma forma. Então, assim, hoje eu falei aqui com vocês do diário emocional e na próxima semana trarei novas estratégias. Então, esteja conosco nesse canal para que você conheça um pouco mais do trabalho que eu desenvolvo na clínica psicológica. Um beijo para vocês.